Aqui. Encosta fora. Estamos de volta, campeão da redação. O nosso episódio de hoje, o nosso papo de campeão, é com uma aluna, uma verdadeira campeã. E se você acompanhar esse podcast aqui, você vai ver como você vai se tornar também um verdadeiro campeão. Afinal de contas, esse é o propósito do Redação de Campeão, te acompanhar nessa tua jornada dificílima de conquistar a tua vaga. E eu recebo hoje aqui a nossa querida, agora ex-aluna, Maria Eduarda, que conseguiu a tão sonhada vaga de medicina na Federal do Paraná. Muito bem-vinda, doutora Maria Eduarda. Doutora ainda não, daqui a pouco 6 aninhos. Que legal! Ela vai contar pra gente toda essa trajetória dela para conseguir a vaga na Federal do Paraná. Tão difícil, né? Passar para a segunda fase é difícil ainda, conquistar essa vaga, e conquistou bem, né? Ficou bem tranquilo. Muito legal, então. Ela tem, além de essa conquista, ela também agora tem um Instagram, que é o Pedri Estuda. O Pedri é o teu sobrenome. Sobrenome. É isso, é Pedri mesmo? Pedri, P-E-D-R-I, Estuda. Então, @Pedri Estuda, se você acompanhar lá a Eduarda, você vai ter muitas dicas aí nesse ano para conquistar a vaga de medicina. Até porque se tem alguém que é autoridade nisso, é ela, e ela vai contar tudo pra gente. Bom, claro que a primeira coisa que a Eduarda fez foi o Redação de Campeão. Com certeza. 2 anos de redação de campeão. 2 anos de redação, e ela vai falar um pouquinho pra gente. Bom, então primeiro eu queria que você se apresentasse pro nosso público, porque você não é de Curitiba, né, Eduarda? Então me fala aí um pouquinho de onde você é e de onde veio essa ideia de cursar medicina. Bem, eu sou de Jaraguá, tenho 23 anos, né? Enquanto eu estava no ensino médio, um professor acabou notando que eu tinha certa facilidade para a matéria dele e pediu assim, por que tu não faz medicina? Eu nunca tinha cogitado fazer, porque eu sempre tinha aquela ideia de que medicina era muito difícil, era só para gênio, era para quem tinha nascido de família de médicos, né? Então, eu nunca tinha cogitado, mas isso me deu um gás, junto com o fato de que minha mãe passou alguns períodos no hospital, e eu acompanhei ela, então eu tinha essa paixão dentro, mas nunca tinha cogitado fazer. E esse professor me impulsionou. E esse professor, ele não era de biologia nem de química, não é? Era de matemática. Era de matemática. Era de matemática. Ele olhou e viu ali um super potencial e te implantou aquela. Você vê que interessante, né? Legal. As coisas acontecem. Inclusive, eu tive muita facilidade no vestibular com matemática por causa desse professor. Ele era professor de geometria. Então, eu tive bastante facilidade. Você vê como os professores realmente transformam, né? Ele mudou o teu futuro ali com aquela dica que ele te deu, né? Aquela sementinha. Que legal. Um abraço. Então, você não exatamente queria medicina, porque você fazia um ensino técnico. Você fazia você fazia técnico em química, porque eu queria ser perita na época. Você queria seguir outra coisa, sabe? E aí veio a questão da medicina com esse professor, e aí vieram todas as dificuldades que a gente já vai falar um pouquinho. Você estava comentando que uma das questões ali que também te impactaram bastante, que te levaram, foi a questão com a sua mãe, né? Uhum. Você ficou muito tempo ali entre indas e vindas de hospital. Então, a gente pode dizer também que não foi uma vocação, foi algo que surgiu ali, né? Ali do hospital. Não era um sonho, acabou virando um propósito, de tanto que eu estava lá, de ver as dificuldades, de ver até os médicos se superando, procurando resolver as situações, me encantou, assim, e eu gosto de estar no hospital, né? É um ambiente que me deixa aflita, eu fico tranquila. E quando você falou isso, a tua família falou, hã? Ou não? Falou. Da onde ela tirou e como ela vai conseguir fazer isso? Porque, claro, é muito difícil, todo mundo sabe disso, né? Eu não tinha como fazer cursinho na época, quando eu comecei. Em 2019 eu comecei a estudar, né? Então foi um choque geral. Mas por que ela quer isso? Minha mãe é cabeleireira, meu pai ele é vendedor, né? E você fez o 3º ano, Uhum. e aí quando foi para fazer o cursinho é que veio a dificuldade de entrar num cursinho daí. Isso foi um choque, né? Dos valores, da questão de que não tem cursinho na minha cidade, que eu sou de Jaraguá, né? Não tinha na época. Então eu fui procurar online.
E daí é que veio todo mundo que você descobriu, né? Exatamente. Bom, como é que era, então, né? Já que você começou a entrar nessa questão aí daí do cursinho, que aí você começou a descobrir tudo, você ficou durante 6 anos treinando. Isso é uma coisa importante para os nossos campeões. Não foi do dia para a noite. Foi você, Conquistou isso. Você passou 6 anos que foram difíceis, né? Porque você foi se conhecendo, aprendendo. Mas como é que foi a tua rotina de estudos? Quantas horas por dia você estudava? Você usava provas antigas para estudar? Conta para o campeão aqui como é que era. O meu estudo ao longo dos 6 anos ele foi mudando bastante. Até porque quando eu entrei nesse mundo, eu não sabia estudar. O estudo em casa estava se popularizando ainda, não era uma coisa tão comum. Foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia quando eu comecei. Era tudo mato. Era tudo mato. A Letícia estava capinando o mato. Mas eu entrei de cara na internet procurando cursinhos, né, que eu poderia assinar. Daí eu acabei assinando um cursinho bem geral, assim, para todas as matérias. Eu passava, assim, acho que umas 10 horas por dia assistindo aula. Daí em casa, ali, assistindo aula. Fechava no quarto, falava, galera, eu vou estudar. Me fechava e ficava lá assistindo aula. Até assistia mais de uma vez, às vezes. E no final do ano eu fiz as provas e meu resultado não foi o esperado, né? Eu acreditava dentro de mim que eu passaria. Eu acho que eu não tinha muita noção de quão difícil seria. Você já tentou a Federal e o Enem naquela época, UFSC e tudo, já tentou tudo naquela época? Isso, já tentei todo. Eu tinha tentado como treineira até a UFSC. Ah, tá. Já tinha começado, mas não tinha noção ainda, né? Então, essa estratégia de ficar 10 horas por dia assistindo videoaula, você viu que não foi uma boa. Não foi uma boa, foi uma péssima, inclusive. Não perdi um ano porque eu ganhei Claro. Isso me ajudou posteriormente, né? Mas você começou a mudar depois disso, yes? E a questão de resolução de provas, você resolvia provas antigas desde o começo? Desde o começo não, foi a partir do meu 2º ano, quando eu vi que o estudo só por videoaula não ia me ajudar, eu comecei a achar que eu ia ter que encontrar questões. E na internet também não tinha muitas. Então eu pegava as provas antigas, tirava o gabarito mal tirado, lá tentava tampar, pintar o gabarito, sabe, pra não ver. E daí eu comecei a resolver o Enem, fiz todos os Enems, fiz as UFPRs, as UFSCs, quando terminou fui pra FUVEST. Eu acredito que eu ter ido para bancas diferentes e até mais difíceis que a UFPR me ajudou muito nas questões que não eram tão óbvias. Porque quando você treina, muito mais, de modo mais difícil do que o jogo, você vai melhor no jogo, né? Essa foi a tua estratégia. Exatamente. Então, no primeiro ano, você resolveu só ver videoaula, não deu certo. No 2º ano, você mesclou as videoaulas com resoluções de provas. Isso. Deu um pouquinho mais certo? Deu bem certo, inclusive eu cheguei bem perto. A partir do 2º e do 3º ano ali, eu comecei a bater muito perto do corte. Mas eu ficava batendo muito perto, aumentando 1 ponto, 2 pontos, o corte aumentando. Então ali eu fiquei num limbo. Depois do 3º ano, eu entrei num limbo de notas altas, extremamente boas, mas que não eram suficientes para a medicina. Você já cansou de desistir? Cansei. Pensei no meu 5º ano, que foi em 2023, eu ia desistir. Eu ia escolher outro curso, ia tentar outra coisa, porque eu não aguentava mais SISU. Eu não aguentava mais tentar e falhar. Eu quase desisti. Por que você não desistiu? Foi até engraçado essa história. Foi no dia do SISU, eu estava com psicologia aberta e medicina. Depende de como eu deixaria as minhas opções, diria o que eu iria fazer. Porque eu teria nota para psicologia. E daí, no último minuto do SISU, eu tirei psicologia e deixei medicina. E daí não passou. E daí eu não passei, daí eu tive que entrar na que daí você não queria guardar. Socorro. Você vê, é o Freud explicando, né? Eu fiquei chorando e eu olhava para aquele computador e eu ficava assim, ó. E chorava, eu tenho até foto no meu celular chorando. E você já teve alguém na família falando assim, menina, para de tentar esse negócio, vai trabalhar. Já deu, já. Principalmente as pessoas que não estavam tão próximas a mim. Eles falavam assim, não, mas acho que tu tentou tanto tempo, talvez tu tenha que fazer outra coisa, não é pra você. Vai trabalhar, minha filha. Mas também, por outro lado, tinha muita gente falando, uma hora tu chega. Ai, que legal. E isso também, talvez esses choques também tenham sido importantes pra tua formação. Do tipo, não, eu vou continuar. Vocês vão ver. Vocês vão ver, é isso aí. E como é que você organizava o teu tempo? Você, pelo que você está falando, sempre estudou sozinha, né? Então não tinha grupo de estudos, nada. Mas como que você organizava entre as disciplinas? Porque uma das coisas que eu vejo, Eduardo, é assim, os alunos vão na matemática 12 horas por dia, aí 24 horas de física e química.
E aí, por exemplo, negligenciam a redação, né? Eles acham que não é importante ou não sabem estudar redação. Você teve uma mudança ao longo dos teus anos de equacionar melhor entre as disciplinas ou você dividia de forma igual? A prova de geografia da primeira fase da federal é muito difícil. Difícil. E há alguns anos já é muito difícil. O que você fez aí para equacionar isso? Eu ia partir das questões, entendendo quais eram as minhas dificuldades. Porque o que pode ser muito difícil para uma pessoa pode ser muito fácil para outra. Então não adiantava eu, que tinha uma boa base de matemática, ficar me matando de estudar matemática se eu já estava indo bem. Então eu olhava aonde eu estava falhando e ficava, às vezes, o dia inteiro naquela matéria. Estava procurando questões, procurando aulas, procurando artigos, até livros, às vezes, na internet. Então era muito sobre o que eu estava errando na semana, ou no mês, ou no dia. Ah, tá. E daí você equacionava de acordo com as tuas dificuldades. Isso. Então, a geografia, às vezes, ela entrava nessa. Muitas vezes. E a redação? Quando que você começou realmente a estudar redação? Porque você fez o Redação de Campeão nos últimos 2 anos, né? Antes você estudava redação, mas como que era a tua organização? O que mudou? Para a UFPR, eu não estudava redação antes, até porque eu achava que eu não iria passar para a segunda fase. E a redação, né, para quem não sabe aqui, só acontece na segunda fase. Então, você tem que acertar um número de questões ali, que é a nota de corte. Esse ano foi 78, né? 78, altíssima. É altíssima, são 90 questões. E aí depois é que você vai fazer a prova de redação. E as provas específicas daí. E as provas específicas. Então você começou a estudar mesmo quando você viu que você podia passar. Eu talvez passaria, foi bem isso que aconteceu. E eu negligenciei a redação por muito tempo. Porque nos meus primeiros anos eu foquei no Enem mesmo. Só que eu tirava notas boas, mas não suficientes. Porque para medicina você precisa tirar mais de 960 para conseguir entrar nas federais por ampla concorrência. Então, 900 ali não iria me ajudar. Acabava me tirando. Então, você também estudou redação da federal, depois que você entendeu que o Enem talvez não fosse a tua prova, e depois que você começou a ter chances de ir para a segunda fase. Isso. E aí, você estudava toda semana? Todas as semanas, não. No começo do ano, eu começava a estudar bem bonitinho, aí eu caía, parava. Março, passava abril, passava maio, de repente era junho. Eu olhava, eu preciso da redação, daqui eu passo. E daí, a partir de junho, vou ser bem sincera, a partir de junho eu fazia toda semana. Às vezes 2 vezes por semana. Então, ó, campeão, dá pra recuperar aí, né? Tudo está perdido. Dá uma bobeira no começo, mas depois vai que vai. E foi super bem. De 60 pontos, você tirou quase 54, né? Você arrasou nos textos. Existe muito um mito de que o estudante que passa em medicina, que passa em cursos concorridos na federal em si, estuda de uma forma muito perfeita. Mas não existe estudante perfeito. Quem cria aquele concorrente que faz todos os exercícios, que vê todas as aulas, que escreve todas as redações, está inventando uma coisa que não existe. Esse concorrente não existe. E a sensação para o aluno é que só existe esse que você falou. E aí você sempre acha que você tá... Exatamente, tem alguém ali que tá, meu Deus, eu não posso comer porque tem alguém aí. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Qual que foi a tua principal dificuldade? Foi a saúde mental? Foi a base? Foi a pressão exterior? O que foi a questão? Pressão exterior, assim, principalmente familiar, eu não senti muito. Meus pais sempre me apoiaram bastante no meu sonho, me deixavam no meu cantinho estudando, sabe? Mas a minha maior dificuldade no período de vestibular foi quando começou a passar o tempo e eu começava a ver as pessoas se formando. As pessoas casando, comprando carro, enriquecendo até. E eu lá, meu Deus, eu não passei no vestibular? Só eu que tô. A vida no pause, era aí todo mundo com a vida no play. Isso me puxou muito pra trás, até me prejudicou na minha saúde mental, porque eu sentia ansiedade por comparação. Então eu me comparava com os outros e ficava muito ansiosa. E o que você fez daí pra isso? Aí eu busquei ajuda na terapia. É muito importante fazer terapia, não é só pra quem tem algum transtorno psiquiátrico, né? E que também poderia, de repente, você até poderia ter buscado ajuda medicamentosa se fosse o caso, né? Mas no teu caso não foi, mas a terapia foi fundamental. Foi fundamental para entender que cada um tá no lugar que precisa estar na hora que tá, né? E uma coisa que você me falou antes, que eu achei muito legal, é a ideia de que no ano passado você foi mais plural, né? Você acabou sendo você em muitos momentos da tua vida e o vestibular ele entrou como uma parte de você, né? E aí deu certo. Geralmente quem tá no primeiro e segundo ano de cursinho não chega a ter essa sacada porque não precisa, porque passa rápido. Mas quem tá no terceiro e quarto ano precisa aprender a dissociar o vestibular e deixar ele ser só uma parte de você, senão
Não tem cabeça de... Que legal, eu achei muito legal isso que você falou, porque a questão, por exemplo, de exercício físico, Exato. né, de pensar na alimentação, até de ter prazer, né, de sair Sim, um pouco. de sair. Eu sou uma pessoa que gosta de sair muito. Eu adoro ir pra balada, adoro ir pra festa. Então, até mesmo na pandemia, que eu passei estudando na pandemia, eu tive que me abdicar disso por conta da saúde física dela. E me fez muito mal. Porque eu fico muito bem estando com os meus amigos, bebendo uma cervejinha de vez em quando, sabe? E quando você juntou tudo, deu super certo. Deu muito certo, né? E uma coisa que a gente estava conversando também, que eu perguntei para você sobre a procrastinação, né? Porque todo mundo procrastina e é do movimento, todo mundo exerce, né? E você me falou, até falei dos métodos que você usa, você falou que você usa muito questão, tá? Eu perguntei do método Pomodoro, e daí você falou, eu uso o Pomodoro algum, Já sou invertido. É 10 minutos de estudo e 40 minutos de descanso e lavar louça. Mas sabe uma coisa que é verdade? A gente tem que procurar pausas ativas. Então, tu tá lá estudando, tu tá no modo focado. É muito importante que você saia dali, às vezes, e entre em modo difuso, vai lavar uma louça, vai, sei lá, passear com o cachorro, porque tem muitas coisas que você não tava destravando, acabam destravando. Daí, às vezes, tu tá no chuveiro, tomando banho. Meu, mas eu posso fazer esse argumento na redação, então bota... É legal. Você chegava a escutar podcast, assim, essas coisas? Escutava muito Bom Dia Óbvios, da Marcela Ceribelli. Escutava o podcast da Folha, né, pra informação. Pra informação por conta do repertório, sabe? E isso ajudou? Ajudou. É. E a procrastinação, o que você fazia pra burlar? Às vezes eu só procrastinava, às vezes eu só aceitava, tá? É muito importante. Mas a gente tem que entender quando a gente tá exausto do estudo e quando a gente tá só não querendo fazer, sabe? Quando a gente tá cansado, realmente a gente precisa descansar. Descanso é muito importante. Eu priorizei muito o sono nesse ano agora que eu passei. Então, quando a gente tá cansado, a gente tem que descansar. Não adianta tu ficar lá com o olho ardendo, batendo cabelo. Não é produtivo, não é nada da tira. Você tem que saber dividir o que é uma procrastinação real e o que é cansaço, porque daí você precisa parar e descansar. E uma das coisas que eu queria conversar com você, e depois eu fiquei sabendo, até que me assustou bastante, foi que teve um momento em que você perdeu a prova, né? A prova no passado. Porque você fez 6 anos de vestibulares, né? Nesse dia, então antes da gente chegar no que você perdeu, como que você se prepara no dia anterior à prova? O que você faz? Porque tem muita gente que fala assim, não, eu estudo até o último minuto, eu passo a noite estudando. Tem gente que fala, não, tipo, 1 ano antes eu já não estudo para me preparar. Eu nem sei cuidar, eu não gosto nem muito isso. É muito individual. Nos meus primeiros 4 anos, eu segui a regra de não estudar um dia antes, porque iria me atrapalhar. E nos 2 últimos anos, eu ia no feeling. Teve provas que eu não estudei e fui super bem. E para o UFPR, principalmente para a segunda fase, 10 horas da manhã, eu preciso estudar cinética química, eu não lembro. Fui lá, olhei e caiu uma questão de cinética química. Meu Deus. Que eu não acertaria se eu não tivesse olhado. Então, é muito individual. Se vai diminuir a ansiedade, estuda. Mas se vai te deixar só pilhado e não vai te ajudar, não estuda. E como é que foi o dia que você perdeu o primo? Que ano que foi? Foi em 2023. Você estava no 4º ano. No 5º ano. Que daí eu passei no Guinavado, né? Tá certo. No quinto ano, eu já tava com umas esperanças destruídas, eu já não queria mais tentar. Você achou que já foi um sinal de Deus ali? É certo. Chega. Não, alguma coisa tem que estar acontecendo. Mas eu fui fazer a prova e eu sou de Jaraguá do Sul. Então a gente saiu às 8 horas da manhã com folga pra chegar em Curitiba. A prova é 2h30. 2 horas de viagem. E aconteceu que teve obra na rua e a máquina que tava fazendo a obra quebrou. Então teve que vir outra máquina buscar. E ficaram, tipo assim, a gente ficou 4 horas na fila. E eu vi o horário da prova chegar. E você pensou em ir correndo? Eu pensei em pegar moto, ir com o cara de moto, sabe? Eu pensei em fazer tudo, só que eles estavam barrando lá, ninguém passar. E você chorava, e a família toda? Eu chorei em silêncio. Eu chorei, eu ficava no meu cantinho, minha mãe no cantinho dela, meu pai no cantinho dele, todos em meu silêncio absoluto. Quando deu 1h30, quando era 1 hora, eu ainda pensei, vai muito rápido. Eu comia minhas uvas antes, porque eu não tinha almoçado. Eu faço a prova sem comer, eu dou um jeito, sabe? Mas quando eu vi que era 1h30, daí o choro desceu, assim. Meu Deus, e ali o ano foi, né? Porque não tem como você perder um dia. Eu ainda tinha UFSC, né? Daí acalmou um pouco o meu coração. Mas meu foco era o UFPR, então me abalou bastante. Então, uma dica que a gente dá é sair um dia e se você mora em outra cidade? Eu até falei isso no meu Insta. Quem tiver a condição de bancar um hotel,
sai um dia antes, mesmo que você more perto. A gente nunca pode contar com a sorte, né? Eu perdi um ano por causa disso. São essas coisas, assim, que o teu Insta é importante por conta disso, né? Porque são essas coisas que a gente nem pensa. Claro, foi um dia antes, né? É claro que às vezes tem essa questão do hotel, que é caro pagar, tudo. Mas de repente sai na madrugada, aí, né? Dorme no carro. Quem puder, claro, né? E no dia do resultado? Porque uma coisa da Federal, que os nossos campeoners aí talvez não saibam, é que a Federal, ela libera a nota das específicas. Então, você já passou para a segunda fase, ok. E você tem o resultado das específicas antes do resultado final. Então, muitas vezes, meio que você já sabe que você vai passar ou já tem certeza que não vai passar. Foi a primeira vez que você foi para a segunda fase? Não, eu tinha ido no ano que eu perdi a prova de redação, né? Ah, essa foi a prova que você perdeu, tá? E quando você olhou o teu resultado agora, você já sabia que você ia passar? Quando eu vi a minha nota de química, que eu tirei 39,5 de 40 em química, eu falei, meu Deus, deu certo. Eu olhei na redação, ai, deu certo, e ainda tem um recurso, vai dar certo, eu vou conseguir. Aí eu olhei biologia 33, alguém vai ter tirado 37 e vai passar. Vai ter 80 pessoas tirando nota que eu acabo assim, tá? Mas eu tinha uma esperancinha que eu ia passar e eu deixei bem guardada. E eu falei pro meu pai e pra minha mãe, a gente vai ir no banho de lama pra receber a nota. Se der errado, eu tô com quem eu preciso estar. Eu tô com quem me apoia. Ah, legal. A gente foi, mas eu tava com esperança, mas eu escondi a minha esperança. Da maneira como você fala, me parece que você tem uma base de acolhimento grande em casa, né? Isso também deve ter sido fundamental para você, né? Muito. Em momentos que eu queria desistir, minha mãe vai estar lá, tu tá tão perto, tu consegue. É muito bom quem consegue ter esse apoio familiar. É, porque você ficou 6 anos em casa, né? E às vezes alguém pode falar, querida, né? Vamos se mexer? Não, vamos. Até eu entrei em consciência com meu pai, que depois de 3 anos eu iria começar a trabalhar, e você trabalhou. E eu trabalhei, conciliei estudo e trabalho. Que loucura, né? Conseguiu os dois, você trabalhava num turno só. Eu trabalhava meio período, das 6 até meio-dia e meio, era um período longo, mas eu tinha tarde para estudar. E se você pudesse fazer alguma coisa diferente, né? Eu sei que você foi fazendo coisas diferentes, né? Pelo que você tá falando aqui. Mas se você pudesse dar uma dica para o nosso campeão aqui, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente desde o começo? Priorizar a redação. É uma coisa muito importante que eu não priorizei. Eu fui saber o quão redação era importante no final. Dá um corte aqui, povo. Redação. Vou repetir aqui a parte do podcast, priorizar a redação de campeão, para ser mais exata. Mas outra dica é a questão da pluralidade, principalmente para quem está mais tempo. Né, que vai levar esse choque de não conseguir, aprenda a separar o vestibular como uma parte da sua vida, que isso vai te ajudar muito até no rendimento. Quem às vezes trabalha, claro que quando é o dia inteiro, vários trabalhos a pessoa não consegue focar. Mas quem muitas vezes trabalha um meio período, foca direito nos estudos quando tá estudando, sabe? Então, tu ser plural, tu fazer uma atividade física, ir pra terapia, ter amigos, sair, ter hobbies. Eu sou dançarina, inclusive. Antes da prova da primeira fase da UFPR, eu estava em uma apresentação. Com o meu resuminho lá lendo, mas eu estava numa apresentação. É o quê? Balé? O que é? É danças urbanas, eu faço danças urbanas. Que legal. Então, a minha dica é, se você conseguir deixar um vestibular ser só uma parte da sua vida, faça isso, porque é muito bom para a saúde mental. Isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar também, como que equilibra estudos e saúde mental, mas acho que você já respondeu, né? Acho que tendo uma vida ali mais plural, no sentido de que você não fica só voltado para o estudo ou só voltado para a gandaia, né? Não passa. Muito lazer não passa. Você passou na Federal, né? E você tem alguma dica de material para a Federal do Paraná? Porque a prova do Enem é totalmente diferente da Federal. Não é tudo diferente, principalmente a redação. Se você faz uma redação do Enem na Federal, você não zera. Mas você não tira nem metade da nota. Porque a redação da Federal são redações pequenas, são 3 textos pequenos. 15 linhas no máximo. No máximo 15 linhas. Então, algum material específico... Bom, então você falou aqui que a redação de que é especialista nisso, em gêneros diferentes. Mais algum outro material que você recomenda? Eu usei o Memorex do Edir. O Edir Literatura. Eu comprei o Memorex dele. E foi muito diferencial, porque o corte da UFPR de um ano para o outro aumentou 4 pontos. E eu tinha tirado 75. Se eu não tivesse acertado 5 de 6 em literatura, às vezes eu não teria entrado. Eu não teria diferença. O Edir é nosso parceiro aqui nas Isoladas, né, no nosso clube dos profs, então isso é legal, você falar isso é bacana. Uma dica também, para a história.
tentar fazer um estudo de história, ser um estudo prazeroso, no sentido de, às vezes tu tá lá lavando uma louça, bota um videozinho no YouTube, História do Brasil, assiste um documentário, porque história é muito decoreba, e se tu ficar, tipo, repetindo isso na tua cabeça, às vezes te ajuda. A história da Federal não decoreba? Tem muita decoreba. Decoreba, sério. Então, ficar repetindo é bom. E geografia, né? Como é que faz pra estudar? Era a matéria que, tipo assim, eu mais tentava estudar e eu mais batia com a cara no muro, porque eles cobram assuntos muito diversos. Mas eu recebi uma dica, não lembro de quem foi agora. Estudar História e Geografia pelas provas da segunda fase. Muitas vezes tem alguns conteúdinhos lá que vão ser cobrados na segunda fase, que foram cobrados, que vão aparecer na primeira. Olha, que legal. Isso é bom. Principalmente história. Principalmente história. E se você pudesse falar alguma coisa para quem sonha com medicina, quem, como você, achava que sempre foi, e foi realmente muito difícil, o que você diria, assim, do teu coração para quem ainda tá naquele teu lugar lá de 2024, 2023, ainda sonhando? Nossa. Olha, medicina não é só para nerd que passa direto do terceirão. Não é. A maioria dos alunos que estão lá, que passaram comigo, são pessoas comuns, são pessoas que têm dificuldades, são pessoas que enfrentam batalhas diárias, tem gente que veio de longe, tem gente que não sabe nem como vai pagar o aluguel. Então, medicina não é só para gênio, medicina é para todo mundo que se esforçar o suficiente, tiver condições e oportunidades para isso. Legal. E uma dica para todo mundo que sonha em fazer uma faculdade, às vezes não é medicina, mas é uma mensagem para quem está escutando a gente, que ainda está, às vezes, decidindo um curso, ou às vezes pensando se vai tentar porque é difícil. Às vezes pode ser uma engenharia, pode ser qualquer coisa. Federal tudo é difícil. Tudo é difícil, né? Uma pública é difícil, né? Às vezes a pessoa quer fazer música e daí tem essa questão do preconceito. Pô, música, ou quer fazer cinema. O que você diria, já que você conseguiu conquistar o teu sonho? No final da vida, quem vai estar satisfeito lá no leito de morte ou não, é a gente. Então, se a gente consegue buscar o que a gente quer, se a gente tem oportunidade, se a gente consegue trabalhar, às vezes, para ganhar um dinheiro e se sustentar para fazer um curso, tem que seguir o que a gente quer. Tá no coração. Ótimo, porque no final das contas é você com você mesmo. E ninguém vai fazer o curso para você. É verdade, você tem toda a razão. Ótima dica. Bom, Eduardo, a gente tem aqui dois quadros aqui no nosso Papo de Campeão, que um deles é o Cecília Meirelles Edir Love You aí. É o quadro Estou Aqui. Então, eu vou te colocar duas questões aqui e você vai escolher uma delas, tá? Enfim, você vai dar a resposta que você quiser aí. Estudar de manhã ou de noite? De noite. De noite eu demoro para acordar. Inclusive, eu nunca botei despertador no meu último ano. Eu priorizei o sono, acordava às 9 horas da manhã e estudava até mais tarde. Mas e quem acorda meio de uma hora? Aí vai regular esse sono. Então, tá... Resumo escrito à mão ou digitado? Eu não fazia resumos, os resumos que os outros fizeram. Os outros quiserem. Então, aí você pegava no Instagram. Às vezes até tem gente que vende, então comprava pronto e já... Você não fazia, você... Tá. Estudar sozinho ou em grupo? Acho que você já... Sozinho. Você fazia grupos de estudo? Às vezes eu fazia. Às vezes eu entrava em lives de estudos, mas eu não interagia muito com as pessoas, eu não sabia muito que existia esse mundo. Mas estudar em grupos online é muito bom. Você não se sentia sozinha? Me sentia sozinha, por isso que eu criei o Instagram. Me sentia bem sozinha. Daí eu criei o Instagram para conseguir interagir. Tá? Legal. Cursinho presencial online, você fez sempre online. Você nunca nem testou o presencial, né? Não, eu não conseguiria. Você usava as isoladas sempre, né? Que é o clube dos profs que a gente faz aqui. Revisar por mapa mental ou por questão? Por questão. Mapa mental você nunca foi adepta? Eu não fui adepta porque eu tenho preguiça. Então, tudo eu se vinha mais fácil, eu abri uma questão lá e fazia. Eu não... Flashcard, nada que tinha que montar. Tá. Porque daí eu procrastinava. E uma coisa que você fazia, que eu acho que é uma boa dica, você gravava às vezes. Gravava. Quando eu tinha muita dificuldade no conteúdo, eu gravava um podcast de história do Brasil. Legal, que você vai falar agora. Aí você pode ouvir quando você quiser. Às vezes está no ônibus, ouve. Sim, verdade. Grifar o material que você tem pronto ou você ia fazendo anotação? Quando eu anotava, eu fazia anotações em cima do que estava pronto já. Tá. Mais do que usar o que está ali, você escrevia isso em cima. As suas ideias em cima. Redação ou matemática?
Redação. É mesmo que eu soube matemática. Biologia ou química? Ai, agora. Ai, meu Deus. Ó, você foi bem da prova de... De química? De química. Mas eu gosto mais de biologia. Você gosta mais de biologia? Química foi por causa do técnico, né? Então eu entrei com uma base bem... É verdade. É porque mas você gosta mesmo de biologia. E pra gente terminar o nosso podcast, a gente termina sempre com uma dica de campeão. Qualquer coisa que você acha que pode ajudar aí os nossos ouvintes, os nossos campeoners, a se tornar mais campeão ainda. Qual que é a tua dica, Eduardo? Então, puxando sardinha pro meu lado, eu tenho um Insta lá agora, então vai estar aberto para questionamentos, para dúvidas, até eu vou estar sempre abrindo caixinhas, então se vocês quiserem me perguntar, eu vou estar lá para responder. Qual que é o teu Insta mesmo? Pedro Estuda. Pedro Estuda, essa é a dica da Eduarda, e a minha dica aqui continua sendo o Clube dos Profs, né, que a gente tem todas as isoladas e o nosso Redação de Campeão. Eduardo, só tenho a te agradecer por esse papo. Eu tenho certeza aí que a galera só aprendeu com tudo que você falou. Você é muito normal ali falando disso, né? A gente percebe aqui o bate-papo com você que não é uma coisa, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não, você errou e aprendeu e levantou e caiu e agora tá aí de cima da montanha. Olha, eu consegui, eu estou ali de conseguir. Parabéns, obrigada pela tua participação. E é isso, galera. Ficamos por aqui e a gente vai se falando aí ao longo do ano. Um ótimo ano a todos. Tchau, gente.